Todos acharam? Salmo, capítulo 88. O título diz, Lamentação de um atribulado. E diz assim, Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue a Tua presença à minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida jaz-se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates como todas as tuas ondas. Apartastes de mim os meus conhecidos e fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas, e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos Teus terrores, e estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, e os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Amado Deus, Santo Soberano Pai, queremos, ó Deus, agora te pedir, prepara o nosso coração a receber a Tua palavra. Prepara o nosso espírito a ouvir aquilo que o Senhor tens a falar a cada um de nós nessa noite, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Pai, que nós possamos nessa noite sair daqui, ó Deus, totalmente mudados pela Tua presença, Pai. Que possamos sair daqui desta noite renovados pela Tua presença, Pai. Que cada um, ó Deus, que entrou aqui nesse auditório nesta noite, venha ter um encontro com o Espírito Santo, ó Pai. Portanto, eu te peço, ó Deus, continua, ó Deus, ministrando aos nossos corações. No nome santo de Jesus, amém e amém. Talvez, eu não sei para você, mas para mim é algo que eu nunca pude ver com tanta frequência. Pregadores usando o livro de Salmo como base para uma mensagem. Eu mesmo, fazendo uma análise de todos os momentos, todas as oportunidades que eu tive de falar da palavra de Deus, eu consegui trazer à memória apenas uma vez, aonde eu usei o livro de Salmos como base de uma mensagem. E nessa noite, nós vamos usar o livro de Salmo como base daquilo que vamos tratar nessa noite. Como vimos, o Salmo 88 é um salmo que expressa grande tristeza e angústia. O próprio título deste salmo
já transmite a mim e a você o conteúdo do que vamos encontrar, pois ele é intitulado como Lamentação de um Atribulado. E o salmo que acabamos de ler, ele é conhecido como um dos salmos mais tristes da Bíblia, por ser ele escrito de forma bem angustiosa, vamos dizer assim, pelo escritor. Bem diferente dos outros salmos que nós conseguimos identificar na Bíblia, esse salmo que nós lemos, ele termina sem que o escritor termine com uma forma de esperança no final daquele salmo. Há outros salmos como esse na Bíblia, como eu disse, salmos que são chamados salmos de lamentação. Mas esses salmos de lamentação, eles têm uma diferença quando comparado ao Salmo 88. Esses salmos de lamentações, quando nós vamos lendo, quando vamos chegando ao final desses salmos, nós começamos a identificar ali, mesmo que uma pequena expectativa, uma pequena esperança, nós conseguimos identificar que aquele escritor, mesmo que bem pequena, ainda tem uma esperança em Deus. Aonde nós encontramos escrito, mas Deus ouvirá, Deus é a minha esperança, colocarei nele a minha esperança, ou até mesmo Deus há de ouvir a minha oração. Ou seja, eles terminam expressando expectativa. Mas quando olhamos para o Salmo 88, nós não encontramos essa mesma esperança. Pelo contrário, nós encontramos bastante desânimo. Nós encontramos no final do capítulo 88, no versículo 18, a palavra trevas. Ou seja, descrevendo assim a situação em que o escritor se encontrava. Podemos notar, então, fazendo uma análise rápida do Salmo 88, que quem escreveu este capítulo estava passando por grande tristeza e angústia na sua vida. Olhando, como eu disse, para o próprio cabeçalho, nós já conseguimos identificar. Mas, logo abaixo do cabeçalho, nós encontramos ali escrito: Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, por ser cantado com cítara, Salmo didático de Emã. Olhando para o cabeçalho, nós podemos entender que quem escreveu o Salmo 88 foi Emã. Mas nós não conseguimos precisar isso. E se eu e você formos buscar mais informações de Emã, e se nós formos a Reis e a Crônicas, nós vamos encontrar ali descritos, relatos de uma pessoa chamada Emã. E se esse mesmo Emã que está descrito no Salmo 88, é esse mesmo Emã de Reis e Crônicas, esse homem chamado Emã era uma pessoa completamente cheia de Deus. Se olharmos nesses dois livros de Reis e Crônicas, nós vamos encontrar descrições a respeito de Emã, onde diz que Emã era um levita, portanto ele trabalhava e ministrava no templo. Nós vamos encontrar ali descritos que Emã era cantor, pois o nome dele aparece no livro de Crônicas, quando Davi dá aquela lista das pessoas que iriam servir no templo de Deus. Os filhos de Emã também eram levitas. Em Reis, Emã é descrito como um homem de grande sabedoria. Ou seja, olhando para a vida de Emã, nós podemos ver que Emã era um homem de Deus. Podemos concluir então que Emã era um homem totalmente envolvido na obra de Deus. Emã era um homem que tinha sabedoria vinda de Deus, como eu disse. Mas, mesmo ele sendo um homem de Deus, mesmo ele tendo a sabedoria de Deus, todavia ele escreve um salmo que descreve a angústia e a aflição da qual
ele não via saída, ele não conseguia enxergar a não ser dor e sofrimento na sua vida. Não se sabe ao certo o que levou Emã a escrever o Salmo 88. Nós não conseguimos dizer de forma precisa o que motivou Emã a escrever. Algumas passagens dão a entender que Emã, quando escreveu o Salmo 88, ele se referia a uma doença. Versículo 3 diz: já está próximo da morte, ou seja, Emã estaria sofrendo de algum mal, e aquele mal já estava próximo de levar ele à morte. Alguns chegam a dizer que Emã sofria de lepra, mas nós não conseguimos dizer isso de forma concreta, como eu disse, porque Emã era levita, e por ele ser levita, ele teria que estar no templo, e você bem sabe que os leprosos, eles tinham que estar afastados das pessoas, então nós não conseguimos dizer de forma certa que Emã sofria de lepra. Mas o nosso objetivo aqui nesta noite não é tentar saber ou definir o que Emã sofria. Nosso objetivo aqui nesta noite é olhar para o texto de Salmo 88 e observar que, mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos crer em Deus. Nosso objetivo aqui nesta noite é entender que Deus nos fortalece, mesmo em meio a momentos de tribulação. Ou seja, o sofrimento também faz eu e você crescer. O Salmo 88, ele é dividido em 5 partes. Há nele 5 estruturas. E a primeira parte, que eu e você podemos identificar, ela fala da oração que Emã fez a Deus. E isso está nos 2 primeiros versículos, versículos 1 e 2. Encontramos aqui Emã orando diante de Deus. Ele está angustiado e aflito, e diante dessa situação, Emã se volta ao seu Deus e clama para que o seu Deus volte os seus ouvidos ao clamor daquele homem. Emã aqui, ao dizer, inclina os ouvidos ao meu clamor, ele está dizendo que somente Deus é quem poderia libertá-lo, que apenas Deus é quem poderia trazer conforto ao coração daquele homem. Quando Emã diz, Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, Emã está dizendo, Senhor, eu só tenho o Senhor como alternativa, como aquilo que pode trazer a solução à minha vida. Note que Emã orava constantemente a Deus. E esse é um ponto que devemos destacar. No versículo 1 diz, dia e noite clamo diante de ti. Emã não estava fazendo uma oração ocasional. Emã não estava tendo uma vida de oração superficial, não. Em todo o tempo, Emã orava a Deus. Vale destacar que Emã clamava a Deus, e quando eu e você encontramos essa palavra, clamava, isso quer dizer a mim e a você que essa expressão, o ato de clamar a Deus, é algo que remete a falar com fervor, é algo que quer dizer orar de maneira intensa, é elevar a voz a Deus. E Emã diz que ele clamava a Deus. O objetivo de Emã, então, era chamar a atenção de Deus para a sua vida. E eu e você precisamos ter também isso como objetivo, todas as vezes que entramos aqui. Eu e você precisamos ter na nossa mente que quando eu e você entramos por aquela porta, nós estamos aqui somente a clamar a Deus. E eu falo clamar, querendo dizer que eu e você precisamos levantar a nossa voz de forma intensa a Deus, a chamar, a atrair a atenção de Deus a este local. Observe também que o sofrimento de Emã o aproximou mais de Deus. O sofrimento de Emã o motivou a buscar Deus com mais intensidade e buscá-lo em todo o tempo.
Há pessoas que quando estão tudo bem, enquanto a sua vida caminha de vento em popa, que tudo está conforme o seu planejado, na linguagem de hoje, o tá tranquilo, tá favorável, elas estão ali firmes em Deus, elas estão ali constantes em Deus, mas basta vir um vento contrário, basta vir um sopro na contramão, e elas começam a desanimar, elas começam a não olhar mais para Deus como olhavam antes, elas começam a deixar de vir à igreja como vinham antes. E o que Emã mostra a mim e a você nesta noite é completamente o oposto disso. Emã mostra a mim e a você que ele era exatamente o oposto desses tipos de pessoa. Quanto mais Emã sofria, mais ele orava. Portanto, meu amado, assim como Emã, se você está sofrendo, eu quero te dizer, ore mais a Deus. Se você está passando por uma angústia, busque mais a Deus. Se você está passando por tribulação na tua casa, tenha isso como aquilo que vai te motivar, que tem que te impulsionar a buscar mais a Deus. A segunda parte que podemos ver no capítulo 88 de Salmos, mostra a mim e a você como Emã se encontrava. Dos versículos de 3 a 5. Diz assim: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Nos versículos de 3 a 5, Emã relata o seu estado, descrevendo a sua profunda aflição e angústia. No versículo 1 ele descreve, ou melhor, no versículo 3, ele descreve que a sua alma está farta, cheia e repleta. Mas não cheia e repleta de coisas boas. Emã está dizendo que a sua vida está farta de coisas ruins. E mesmo esse homem, com a sua vida farta de coisas ruins, nós vimos no versículo 1, que ele não deixa de orar a Deus. Mesmo com a sua vida farta de angústias, Emã ora a Deus dia e noite. Emã mostra que a sua alma está transbordando de aflições, ao ponto dele dizer no final do versículo 3 que a sua vida se encontra à beira da morte. Ou seja, ele está dizendo que a sua aflição chegou a um nível tão grande que ele não tem mais forças para sobreviver, e por isso ele diz que a sua vida, a minha vida, Emã diz, a minha vida já se à beira da morte. Quando chega no versículo 4, ele revela que em sua fala, a sua situação, a sua angústia, a sua aflição é tão grande, que quando as pessoas olham para a vida de Emã, ele já é contado como aqueles que estão prestes a morrer. Ou seja, as pessoas olhavam para Emã e não viam mais em Emã expectativas, esperanças na vida de Emã. Mas aquele homem não olhava para isso. Aquele homem permanecia perseverante. Quando chega no versículo 5, ele fecha a descrição do seu estado, dizendo que ele se encontrava abandonado, esquecido e desamparado por todos. E essa fala de Emã é bem diferente daquilo que eu e você muitas das vezes falamos quando estamos no momento de dificuldade, né? É exatamente esta fala que quando estamos aflitos, que eu e você falamos, que aquele nosso amigo não é mais tão chegado como eu e você achava, que Deus não me ama mais como Ele me amava,
Mas isso não é verdade. Mas isso não é verdade. Eu e você precisamos colocar no nosso coração, como eu disse, mesmo ele sendo enganoso, quando chegar nos momentos aonde tudo parece contrário, eu e você precisamos ter a certeza no nosso coração que nós temos um Deus que se importa comigo e com você. Chegamos então à terceira parte, a terceira estrutura do Salmo 88. E encontramos agora Emã reconhecendo que Deus é soberano e que Ele governa todas as coisas. Versículos 6 a 8 diz: pusestes na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, apartastes de mim os meus conhecidos, e me fizestes objeto de abominação contra eles. Estou preso e não vejo como sair. Na terceira parte do Salmo 88, encontramos aqui Emã atribuindo a Deus toda aquela situação em que ele se encontrava. Ele diz no versículo 6, puseste-me na mais profunda cova, ou seja, ele diz que aquilo que ele estava vivendo era porque Deus permitiu que acontecesse a ele. E ao ler esses versículos, nós podemos até entender que a fala de Emã é uma fala voltada a atribuir culpa a Deus. Olhando para esses 3 versículos, nós podemos achar que Emã está querendo culpar a Deus, está querendo acusar a Deus daquilo que ele estava vivendo. Mas, na verdade, não é isso que Emã está querendo revelar a mim e a você. Vivemos hoje, meu amado, num período onde tudo que ocorre na nossa vida é atribuído como obra do maligno. Tudo que acontece de ruim na nossa vida, nós já colocamos como culpa de Satanás. E colocamos isso tudo na conta do diabo. E eu acho que a conta dele deve estar infinitamente grande, porque fazemos isso constantemente. Se tropeçamos, falamos, é Satanás que botou essa pedra aqui no caminho para eu tropeçar. Se levamos uma fechada, falamos, eis lá um dando oportunidade para o inimigo usar ele. No outro dia eu estava até comentando com as pessoas que são mais próximas de mim, que há uns dias atrás eu estava em casa preparando uma mensagem para o culto da noite, e aquele dia foi um dia muito agitado, aonde eu não consegui parar em nenhum momento para comer alguma coisa, e em determinado momento, enquanto eu estava ali preparando a mensagem, eu vi a minha vista ficar preta, vinha uma tontura, e eu falei, Jesus, é hora de eu parar e ir lá botar pelo menos 3 colheres de comida na boca, porque eu não quero que eu venha subir num altar, e eu venha desmaiar de fome diante da tua igreja, e a tua igreja dizer, e o Leandro está com pecado, e o diabo foi lá, fez ele desmaiar no meio do púlpito. E é assim que pensamos, meu amado. É muitas das vezes assim que eu e você pensamos, dizemos logo que estamos dando brecha para o inimigo, que o inimigo está fazendo com que eu e você venhamos passar por vexame. Não que ele não faça isso, mas muitas das vezes nós colocamos a culpa no inimigo, quando na verdade não é a culpa não é dele. Precisamos entender que Deus às vezes nos coloca deitado para que possamos olhar para o alto, porque quando estamos de pé, a nossa visão está apenas para frente. E Deus faz isso, meu amado. Deus faz isso. Deus às vezes faz exatamente isso, nos coloca deitado, porque só quando estamos deitados que olhamos para o céu e lembramos que há um Deus no céu. Porque quando estamos de pé, quando tudo está bem, a nossa visão é sempre para frente. Ela é unicamente para frente, nunca para Deus. Ao olhar para a vida de Emã, podemos notar que Emã demonstra o seu conhecimento a respeito de
quem tem o governo e o controle sobre todas as coisas. Emã está mostrando nos versículos de 6 a 8 o seu entendimento de que se alguma coisa acontece com o Filho de Deus, não é porque Satanás está tendo governo, não, está acontecendo porque primeiro Deus permitiu que viesse a acontecer. E nós precisamos ter isso no nosso coração, que todas as coisas acontecem porque Deus permitiu. Emã sabe que o seu Deus não é um Deus punidor. E eu e você não devemos ter essa visão errada de Deus. Nós não devemos olhar para os momentos de dificuldade na nossa vida e dizer que Deus está me punindo. Não, isso não é correto. Pelo contrário, Emã sabia que Deus queria, que Deus zela a todo instante pelo bem dos seus filhos. E eu e você devemos ter essa visão de Deus. Portanto, assim como Emã, entenda que todas as coisas que chegam até a nossa vida, chegaram porque primeiro Deus permitiu no céu. Pois Ele é quem controla todos os eventos e coordena tudo aquilo que ocorre na face da terra. Porque Deus é soberano. Você se lembra de Jó? Você se lembra da história de Jó, quando o inimigo chega até Deus e pede autorização a Deus a tocar na vida de Jó? Saiba que não acontece nada na terra sem que seja da vontade de Deus. Pois se ocorresse eventos na terra ou na tua vida sem que fosse da vontade de Deus, a soberania de Deus não seria na sua totalidade. Portanto, se Deus é 100% soberano, Ele detém o controle de todas as coisas que acontecem no céu, que acontecem na terra e que acontecem na tua vida. Precisamos entender que quando algo de ruim chega na nossa vida, não é porque Deus está nos punindo, não. Devemos olhar para aquela situação e reconhecer que o nosso Deus é soberano, que Ele sabe de todas as coisas e que Ele tem um propósito ao permitir aquilo na nossa vida. E esse propósito sempre visa o nosso melhor, o nosso bem. Falamos na semana passada, quando olhamos e lemos Romanos 8, onde falamos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, a soberania de Deus se mostra na minha vida e na sua vida, também nos momentos de tribulação. Quarta parte que encontramos no livro de Salmo, ela mostra a mim e a você, e eu revelo que aqui foi a parte mais maravilhosa que eu consegui olhar, identificar e crescer na minha vida com Deus. Na quarta parte, nós encontramos Emã argumentando com Deus. Versículos 9 a 10 diz: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrará tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mesmo Emã, reconhecendo que tudo aquilo que ele estava vivendo estava ocorrendo porque Deus permitiu, entenda que mesmo diante disso tudo, ele não vê a sua oração como algo desnecessário diante de Deus. Muitas das vezes as pessoas acham que é desnecessário orar porque Deus sabe de todas as coisas. Algumas pessoas chegam até a dizer, orar para quê se Deus está vendo o que eu estou passando?
Emã reconhece que tudo aquilo que ele estava vivendo era conforme o propósito de Deus. Todavia, isso não impedia que ele orasse a Deus e que ele argumentasse com Deus. Versículo 9 diz: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mesmo cheio de aflição, Emã não esmorece, pelo contrário, no versículo 9, ele se mostra ainda cheio de esperança. Mesmo sofrendo, ele continua perseverante no seu clamor, e isso dia após dia. Emã não passou a orar a Deus dia sim, dia não, não. Emã continuou ali, perseverante, clamando a Deus de modo intensa, de maneira constante. E aí, após Emã continuar ali, sendo perseverantes na sua oração diante de Deus, ele começa a argumentar com Deus. E nós começamos a ver, a partir do versículo 10, os argumentos que Emã coloca diante de Deus. Versículo 10 diz: mostrará tu prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Emã está dizendo, em outras palavras: Senhor, se eu morrer, o que isso vai lhe adiantar? Em outras palavras, Emã está dizendo: Senhor, os mortos não podem contemplar as tuas maravilhas e prodígios aqui na face da terra. Emã está dizendo: Senhor, os mortos vão te levantar para te glorificar. Ou seja, Emã argumenta com Deus. Ele está argumentando com Deus de que valeria a sua morte, visto que Emã era levita na casa de Deus. Ele está dizendo: Senhor Deus, porventura os mortos vão se levantar lá do cemitério no sábado à noite, às 19 horas, para te prestar culto? Emã argumenta com Deus. Até apagou a luz. Calma aí, gente. Não é ainda Jesus voltando. Fique calmo. Podemos dizer que Emã está fazendo aqui, na sua oração, aquilo que toca o coração de Deus, que é argumentar com Deus com ênfase na sua glória. E é isso que está de mais rico na oração que Emã faz no Salmo 58. A Bíblia nos ensina a orar e diz que devemos colocar diante de Deus as nossas necessidades. Mas se tem algo que toca o coração de Deus, é quando eu e você colocamos a glória de Deus em primeiro lugar nas nossas orações. Quando eu e você colocamos a glória de Deus à frente das nossas necessidades, é como se a nossa oração tivesse ali um upgrade diante de Deus, e Deus olha de modo diferenciado para a nossa oração. É exatamente isso que Emã faz na sua oração. Ele fala de maneira clara com Deus, dizendo a Deus que a sua morte resultaria apenas em ter menos um servo para glorificar ao nome de Deus. Ou seja, Emã coloca de forma bem audaciosa diante de Deus, falando: Senhor, se eu morrer, o que vai agregar para o Senhor? O que isso vai servir para glorificar ao teu nome? Ele está dizendo: Senhor, se eu morrer, quem vai anunciar a tua bondade na terra dos viventes? Quem vai anunciar a tua fidelidade? Entenda que Emã, quando faz esses argumentos, ele está visando o lado de cá da eternidade. Não que ele não tenha os olhos no lado de lá da eternidade, mas você há de confirmar, você há de falar junto comigo que ir para a glória vai ser maravilhoso, mas não faz mal nenhum passar mais alguns dias aqui nessa terra. E era isso que Emã estava colocando como argumentos diante de Deus. No versículo 12 ele diz: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Quando Emã diz terra do esquecimento, ele está se referindo aqui, meu amado, ao cemitério que nós conhecemos.
pois aqueles que entram no cemitério, aqueles que foram sepultados, são lembrados durante um prazo, durante um período curto de tempo. Mas anos vão passando e aquelas pessoas vão ficando esquecidas. E por isso ele chama o cemitério de terra do esquecimento. O que Emã está querendo mostrar a Deus é que a sua morte apenas resultaria em ter menos um levita na casa do Senhor. Podemos dizer que Emã era um cara bom de oração. Podemos dizer que Emã era um cara bom nos argumentos quando orava a Deus. Eu ali, lendo o livro de Salmo, capítulo 58, eu pensava comigo e falava, Senhor, Emã devia ser engenheiro, porque o cara é muito bom de argumento. Emã não devia ser advogado, Emã não fica ali buscando palavras, querendo costurar, não, Emã é claro e objetivo. Não que eu esteja falando mal dos advogados, não que eu não estou dizendo que os advogados nos enrolam, não me entenda mal. Até porque eu namoro uma advogada, então eu seria contra mim mesmo. Mas eu tenho que defender a classe dos engenheiros, porque eles são claros, objetivos, diretos. Você concorda, Jefferson? Olha lá, então. Então, deixando a brincadeira de lado, deixando o fato de Emã ser engenheiro ou não, advogado ou não, ao olhar para a oração de Emã, aprendemos que devemos colocar a glória de Deus sempre à frente das nossas necessidades, que precisamos ser claros com Deus, que precisamos ser diretos com Deus. Diante disso tudo, aprendemos com a oração de Emã, diante disso tudo que nós vimos ao olhar de modo detalhado a oração de Emã, eu faço a seguinte pergunta a você: será que temos como argumentar com Deus assim como Emã? Será que estamos em condições de falar com Deus que a nossa morte apenas resultará em menos uma pessoa para glorificar o nome de Deus? Ou será que se eu e você virarmos para Deus e falarmos assim com Deus, Deus há de nos responder: meu filho, não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que você morrendo eu ganho mais. Ou será que Deus falaria para a nossa pergunta que o nome dele é mais glorificado com a nossa morte do que com a nossa vida? É algo que nós devemos avaliar. É algo que nós devemos refletir. Emã certamente era um homem que tinha condição de argumentar com Deus. E essa condição não veio a não ser através de oração, a não ser apenas de busca, de intimidade, de relacionamento com Deus. Emã, para chegar ao ponto de ter este diálogo com Deus, ele precisou ter horas de estudo da palavra de Deus. Emã precisou ter horas de alimento da palavra, de busca de Deus, de intimidade com Deus. Não há nada que nos impeça de ter esta condição tão íntima com Deus, meu amado. Pois assim como Emã, que era aos olhos de Deus, assim como Emã, que diante de Deus podia argumentar com Deus, eu e você temos essa condição. Eu e você também temos essa mesma condição. Para isso, basta apenas que eu e você venhamos servir a Deus de maneira sincera e de todo o coração. Porque quando eu e você servimos a Deus na nossa totalidade, meu amado, nós temos uma intimidade tão profunda com Deus, nós temos um relacionamento tão profundo, tão aberto com Deus, que assim como Emã, nós podemos fazer esses argumentos a Deus. Dizer: Senhor, o que o Senhor ganha?
O que o Senhor ganha com a minha morte? Não me entenda mal. Não me entenda mal o que eu estou dizendo aqui nesta noite. Outro ponto que eu quero falar com você nesta noite é que, mesmo Deus sendo soberano e controlador de todas as coisas, a Bíblia diz que Ele ouve a oração dos seus servos e a atende. A oração daqueles que servem verdadeiramente a Deus toca o coração de Deus, e de uma maneira misteriosa, essa oração é atendida, e tudo isso dentro da vontade de Deus. Quando eu e você oramos, nós começamos a ver as coisas mudando, não como resultado da nossa oração mudando os planos de Deus, não. Como eu disse, de forma misteriosa, nós começamos a ver as coisas acontecendo de acordo com a nossa oração, mas também de acordo com a vontade de Deus. Não me entenda de maneira errada, pois eu não estou dizendo que a nossa oração tem o poder de mudar a vontade de Deus. O que eu estou dizendo é que de uma maneira maravilhosa e inexplicável, a nossa oração chega ao coração de Deus e a nossa oração é atendida por Deus dentro da vontade de Deus. E é algo complicado de se entender. Nós não conseguimos entender como que aquilo que eu estou orando para mim está exatamente dentro da vontade de Deus, quando a vontade de Deus é soberana. Mas o que eu e você precisamos entender de maneira clara é que mesmo Deus sendo soberano, mesmo Deus assentado num trono de glória, Ele se importa com a minha vida e com a sua vida. Mesmo Ele sendo Rei, Senhor dos senhores, Jesus, Cristo, Deus, o Espírito Santo, não vira as costas para mim e para você. Chegamos agora então à quinta e última parte deste salmo. Encontramos Emã agora repetindo tudo aquilo que ele havia feito nas partes anteriores. Dos versículos 13 a 18, Emã começa a relatar novamente que ele continua orando a Deus, clamando a Deus. No versículo 13 ele diz que antemanhã ele já se antecipa diante de Deus com a sua oração. Ou seja, mesmo não vendo resposta, mesmo ainda vendo aflição e angústia na sua vida, Emã continua levantando de madrugada, Emã continua antecipando a sua oração a Deus. No versículo 14, nós conseguimos ver novamente Emã argumentando com Deus. Nos versículos de 15 a 18, ele coloca mais uma vez para Deus que a sua condição e o seu estado era um estado de aflição. Concluindo essa mensagem, eu gostaria de destacar alguns pontos que podemos tirar como lição e com isso aprender, olhando para o Salmo de número 88. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que homens de Deus também passam por momentos difíceis. Homens de Deus também são alcançados por tempestades nas suas vidas. Exemplo, o profeta Elias, quando ele diz para Deus, para que Deus viesse tirar a sua vida. Paulo, quando diz que Deus colocou na vida dele um espinho na carne, que nós não sabemos qual é. Davi, quando escreve os salmos de lamento, esses homens, mesmo sendo homens cheios da presença de Deus, passaram por momentos de dificuldade. Portanto, saiba que o crente também passa por momentos de angústia e dor. Está errado dizer que com Deus será sempre alegria, paraíso e paz em todo o tempo. Deus permite e submete os seus servos mais preciosos a passarem por momentos de dor e sofrimento. Entretanto, isso não quer dizer que Ele não nos ama.
Mesmo nós sendo preciosos aos olhos de Deus, Ele permite que eu e você venhamos passar por momentos de dificuldades. E como eu disse, isso não é resultado de um Deus punidor. Não, é um Deus que visa o meu e o seu aprimoramento, a nossa evolução na nossa intimidade com Deus. O fato de que passamos por tribulações não quer dizer que não somos crentes. Saiba que isso ocorre sim, e isso ocorre com aqueles que são chamados de crentes fiéis. Aqueles que são crentes fiéis são aqueles que passam pelos piores momentos de tribulação. Olha para a vida de Paulo, olha para a vida de Estevão. Eles não eram crentes fiéis, não eram homens que defendiam, que falavam a todo instante da palavra viva de Deus? Segundo ponto, nós não devemos jamais parar de orar a Deus. Quanto mais Zemã sofria, mais ele orava a Deus. Quanto mais a sua aflição aumentava, mais ele buscava a Deus, mais ele se apegava a Deus. Terceiro ponto, seja sincero com Deus. Você pode argumentar com Deus, afinal Ele te tem como seu filho amado. Ele te tem como seu filho querido. Mas eu não estou dizendo para você barganhar com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, saiba argumentar. Você pode argumentar com Deus, mas apresente argumentos concretos e verdadeiros. Terceiro e último ponto. Lembre-se que a glória de Deus deve vir sempre em primeiro lugar. Emã orava a Deus, mas ele sempre colocava em destaque a grandeza e a glória de Deus à frente das suas necessidades. E é isso que eu e você devemos fazer nas nossas orações. Devemos desfocar mais daquilo que eu e você queremos tanto, anseiamos tanto, e focar mais na glorificação de Deus nas nossas orações. Porque quando nós argumentamos com Deus, colocando primeiro a glória de Deus, nós conseguimos tocar de modo mais profundo ao coração de Cristo. Portanto, que nesta noite, você possa olhar para a sua vida, olhar para a vida de Emã, e ver como este homem, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um levita na casa de Deus, mesmo sendo um homem sábio, nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, ele não deixou de orar incessantemente a Cristo. Ele não deixou de elevar a sua voz a Deus. Mas ele não colocou as suas necessidades em primeiro lugar. Ele colocou a glória de Deus em primeiro lugar. Eu gostaria de convidar você a se levantar.